Então nisso, mudando agora para outro personagem, o Lestat numa outra noite acorda num quarto bem chique, como se fosse num castelo. E ele vê que tá numa ilha na Grécia, mas como se fosse um castelo de construção italiana, como se fosse esses castelos de filme, sabe, bem grande, com escadas por fora, de vista para o mar, rochedos, essas coisas. Lestat acorda num quarto e a Caixa fala para ele: deixa as mulheres cuidarem de você. Aí várias mulheres que como se fosse viraram como se fossem acólitas da a Caixa vão, dão banho nele, lavam ele, e ele ouve o que está acontecendo em volta. Todas as mulheres estão matando os homens. E ele fica assim, depois ela chega e ela falou pra ele a intenção dela. A intenção dela qual que é? É essa, tipo, de cada 100 homens, um vai sobreviver. Porque a visão da Caixa é o seguinte: o mal do mundo é o homem, não o homem ser humano, mas o homem do sexo masculino. As mulheres assim são seres mais pacíficos que vão aceitar as mudanças. Então a Caixa, ela quer reinar num mundo onde a maioria dos homens vai morrer, só um grupo seleto de homens vai ser escolhido, mas as mulheres que vão comandar a sociedade, e é ela que vai comandar as mulheres. E qual a função dos vampiros? Os vampiros sobreviventes vão ser os anjos, os representantes dela. E o Lestat faz o papel de, digamos, consorte, filho consorte. Então ela seria a imagem da Virgem Maria. E o Lestat é o filho consorte, porque ele é bem mais novo que ela. Então ele é o filho consorte. O Lestat, ele sabe que ele não tem força para enfrentar a Caixa fisicamente. Várias vezes ele pensa e ele diz coisas para ela, e ela fala: você não tem medo, porque ele sabe que ela pode matar ele a qualquer momento. Não tem o que ele fazer. A própria força dele, que ele está mais forte agora, vem dela, vem do sangue dela, vem de ter tomado mais sangue, e dela ter ensinado coisas para ele. Até ela comenta com ele: você nunca teve um mestre, né? Porque o Magnus, ele se destruiu depois que ele fez você. E quando você era humana, sua mãe era uma mulher que odiava os filhos. Você nunca teve um mestre para te ensinar. Eu vou te ensinar. E ela ensina realmente o poder dela. Isso ela, assim, seja qual o defeito da Caixa, ela foi uma mestra pro Lestat. Ela ensinou realmente o poder dos vampiros. Ela ensinou pro Lestat como usar o poder dele. Só que o Lestat não quer usar. Então tá acontecendo toda aquela matança na ilha. Aí o Lestat, ele senta no quarto, assim, ele sabe que não tem o que fazer a respeito, que ele não pode enfrentar a Caixa. A Caixa tá lá se apresentando como deusa para as mulheres matando todos os homens. Aí o Lestat pensa assim: preciso começar a utilizar meus poderes. Aí ele pensa: eu vou voar até o teto, porque o teto, assim, no quarto que ele tá é bem de luxo, assim, esses quartos, como se fosse um hotel de luxo, mas é um castelo. Aí ele pensa em alcançar o teto, só que aí ele vai e atravessa o teto, porque assim ele vai em espírito isso. Aí ele olha pro corpo, o corpo dele está sentado. Aí ele volta pro corpo. Ele não, tem que fazer no corpo. Aí ele vai, voa e alcança o teto. Depois ele senta de novo. Ele fala: e se eu voar em espírito pelo oceano? Aí ele vai, sai do corpo e começa a voar em espírito. E a Caixa se diverge, ela chega e ri, e dá risada. E ele volta pro corpo. Ela fala: isso, testa seus novos poderes. Ela fala: você é meu príncipe. Ela fala: você foi destinado para mim. Você é como se fosse feito para mim. Ela fala para ele: eu vi sua vida, olhei para você quando você veio aqui, me acordou. Eu fiquei olhando para você quando você ficou mais fraco, e eu fiquei olhando para você quando você acordou. E quando você começou a fazer seu show, eu decidi que era o momento de eu acordar. Eu iria levantar em outro momento, eu tinha planejado fazer isso. Isso que eu vou fazer, ela falou, que eu estou planejando fazer, de governar o mundo através das mulheres e matar a maioria dos homens e deixar só um grupo seleto de homens, mas vão ser as mulheres que vão reinar e nós vamos fazer um paraíso. Isso eu tinha planejado fazer há muito tempo. Eu só estava esperando o momento certo para me acordar. E quando eu vi você fazer o que você estava fazendo, desafiar os vampiros, eu decidi que esse era o momento de eu acordar, que era o momento de eu aparecer, que era o momento de eu fazer o palco e as coisas acontecerem. Aí o Lestat fala: a Caixa, não vamos seguir por esse caminho. Eu sou um homem, eu sou um ser falho porque eu sou homem. Não posso falar pra você.
Mas tem pessoas que podem, tipo o Marius, ela dá risada. O Marius é um jogador de xadrez, e você é um jogador de xadrez também. O que o Marius pode falar pra mim? O que eu não sei, eu sou muito mais velha que o Marius. Quando o Marius nasceu, eu já era velha. Ela fala, né? Ela fala, eu não odeio o Marius, eu amo o Marius, porque ele foi quem eu escolhi pra cuidar de mim. E ele zelou por mim por todos esses anos. Mas o Marius, ele tem uma mente falha, ele tem uma mente atrasada, ele tem uma mente que ele pensa na sociedade, nas coisas da sociedade. O Lestat fala, deixa eu mostrar pra você o mundo, as obras de arte, o que as pessoas podem fazer. E ela fala, mas eu não quero saber disso, Lestat. Eu não quero saber do mundo. Eu não quero saber de obras de arte. Eu não quero saber o que a humanidade vai fazer. A humanidade tem que seguir nós deuses. E eu sou a deusa suprema. Eu tenho mais poder do que todos. Eu vou construir a sociedade. Eu vou fazer um jardim para o mundo. Eu vou fazer um mundo melhor. Eu decido isso. O que o Marius pode me ensinar? O que você pode me ensinar? O Lestat fica quieto. Eles descem para o saguão do hotel, que é uma escada em espiral. E no saguão principal tem tipo como se fossem todas as acólitas, todas as mulheres que foram convencidas pela caixa, porque as que não foram morreram. Porque já estava acontecendo quando o Lestat acorda. E é apresentado 3 homens para o Lestat, tudo de joelho. Aí o Lestat, ela fala, meu príncipe, para você. Aí o Lestat vai e ele se alimenta dos homens, né? Ele drena os 3 homens. Apesar assim, ele não concorda com o que está sendo feito, mas assim, nesse momento ele pensa, não é o momento de eu tentar ir contra a caixa. Também tem um outro momento que ele acorda, que eles estavam saindo voando, ele acorda, e ele tá como se fosse num vilarejo muito pobre, como se fosse nas Arábias, não sei dizer, Bangladesh, coisa assim. Aí, muito pobre, a caixa fala para as mulheres, mata todos os homens. Ela aparece como deusa, como uma deusa divina, fala, mata todos os homens. E as mulheres saem matando todos os homens. Inclusive sai um estrago pela estrada, começa a ter acidentes, porque as pessoas saem correndo pelas estradas e começam a ter acidentes, assim, os caminhões e carros começam a atropelar as pessoas e começam a bater, começam a explodir. O Lestat acha tudo isso muito horrível. E ela fala, nós vamos mudar o mundo, nós vamos transformar o mundo num paraíso. Pensa o seguinte, a caixa fala para ele, o homem é mau, porque sem homem não existe estupro, sem homem não existe o mal da natureza, sem homem não existe a maldade, porque a mulher é boa. Assim, vou falar uma coisa, eu vou falando, porque depois você vai chegar nesse raciocínio com os outros personagens, quando vai chegar esse debate vai para os outros vampiros. Mas o ser humano é ser humano. Então a caixa ela tem uma ideia muito inocente por achar que a mulher é um ser que não é ser humano, porque ela é um ser humano igual o homem, é de uma outra agenda, é de um outro sexo, e o homem tem mais força física que a mulher, na maioria dos casos, que existem exceções. Mas em suma a mulher é um ser humano e ela é falha como homem. Então se ela achar, tanto é que o próprio Lestat fala, e as mulheres que forem não concordarem? Ela fala, nós vamos matar. E você vai matar, nós vamos caçar todos eles. E com certeza vai ter homens e mulheres que vão se juntar contra nós. Nós vamos caçar, ou seja, a ideia dela é falha. E violência gera mais violência. Para explicar aqui, eu acho que eu não consegui explicar qual é a ideia da caixa. Que é, na verdade, assim. De 100 homens, vai sobreviver um só. Certo? Eu não sei se eu falei lá atrás, melhor. De 100 homens é para sobreviver um só. Continuando então, ela e o Lestat vão numa outra noite no Haiti, certo? E lá ela começa também a fazer isso. É interessante porque ela vai nos lugares assim, que não é densamente povoado, assim, que tem bastante gente, mas você não tem, como eu posso dizer, civilização. As pessoas estão ainda passando por crises ou guerras, lugares de guerra. Que ela fez isso naquele território do Himalaia, onde ficava o templo do Azim, ela faz em Bangladesh, se não me engano, e depois ela faz isso no Haiti. Ela vai no Haiti, manda todas as mulheres matarem todos os homens que encontrar, com exceção de 100 homens, para sobreviver de 100 homens, um só fica vivo. E aí o Lestat começa a pensar, primeiro no aspecto histórico do Haiti, tipo, eu não vou entrar no debate sobre isso, mas vou fazer o comentário porque Anne Rice faz o comentário. Por exemplo, que assim, foi o país que os escravos
conseguiram se libertar do jugo dos opressores, que era uma colônia da França. E foi o primeiro, assim, grande lugar mais que foi sucedido, que os escravos realmente conseguiram se livrar dos opressores. O único lugar que foi feito isso na história. E automaticamente é o lugar mais pobre do mundo, como se fosse assim, a vingança dos descendentes dos opressores foi muito pior, porque deixou o país na miséria por anos. Ele pensa isso, é um comentário da Anne Rice, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Daí ele pensa que o que a Caixa está fazendo é errado. Como ela está fazendo, pelo menos, porque não é assim que ia fazer. Então ele pensa que eles não são mais humanos. Então não cabe a eles julgarem a humanidade. Eles são criaturas. Eles são criaturas sobrenaturais. Então o julgamento da humanidade não cabe a eles. E aí a Caixa aparece, né? Ela, nesse momento ela está com outra roupa, ela está, como eu posso dizer, com cabelos soltos e com uma espécie de vestido negro, mais como se fosse também uma túnica, bem assim. Como se fosse a deusa mãe. Ela se apresenta como a rainha, ela se apresenta como a rainha dos céus. É como ela se apresenta. E ela fala para as pessoas, para as mulheres, eu sou a rainha dos céus. E vocês vão se meter sacerdotisas num novo mundo. E assim, da onde vem essa ideia rainha dos céus? Porque na verdade a gente pensa assim, a Caixa, ela criou essa ideia? Não. Ela se apoderou dessa ideia, porque como contado na história da Anne Rice, certo? Ela veio da Babilônia, de Uruk. Assim, vamos supor, qual era então a deusa que era adorada lá? Ishtar. Ishtar era, como é que Ishtar era chamada? A rainha dos céus. Então ela se apropriou dos mitos da Babilônia e começou a se autodenominar a rainha dos céus. Aí depois das outras religiões, como também, por exemplo, na religião católica, a Virgem Maria é chamada de rainha dos céus. Então ela junta todas as religiões e mitos antigos e se autodenomina como uma deusa. Ela aparece pro Lestat, vem voando e vem pro Lestat, né, na frequência do Lestat. Aí o Lestat fala, olha, por que a gente não conversa com o Marius? Deixa ele tentar te explicar. Ele fica tentando convencer ela para não fazer isso. Porque ele ama ela. Digamos assim, ela é o ser mais lindo que ele já viu. Ela é linda, cativante, inteligente, sagaz, esperta. Mas automaticamente ela é controladora. E não admite nada a não ser a realidade dela. E ela não vê nada além da realidade dela. E ela não aceita nada também, a não ser a realidade dela. Tipo, my way or highway. Tipo, meu jeito e não tem outro jeito. Aí nesse aspecto que o Lestat está tentando convencer ela, tem um momento que ela... Porque ela fala, não, você não vai me convencer, eu tô certa. O homem é o mal, o homem é um ser falho. Sem o homem tudo vai ser bom, sem o homem tudo vai ser o paraíso na Terra. Nós vamos trazer o paraíso na Terra, nós vamos trazer a paz depois de milhares de anos. Eu pensei nisso no meu trono durante todos esses séculos. E tem um momento que assim, ela vê que o Lestat não é convencido, e ela, com raiva, ela dá um bufetão nele assim, que ele cai longe, porque ela, certo poder primal tá nela. Aí ele pensa nisso, sabe, como ele pode morrer a qualquer momento. Mas nisso que ela dá uma porrada, ela mesma vê que ela poderia matar ele. E ela vê que ela fica machucada com isso, pelo simples aspecto do seguinte: ela não tem mais ninguém. Ela só tem o Lestat. E ela é uma tirana. E o maior aliado que ela tinha era o Enkidu, que estava louco. Ou seja, sem o Lestat ela não tem ninguém. E o Lestat pensa, ela me ama. Depois ele pensa, não, ela precisa de mim. Porque ela não tem mais ninguém. Ela chora e fala, não faz isso, não se distancia de mim. Aí o Lestat fala, vamos conversar com os outros. Vamos tentar. Aí ela topa aí conversar com os outros vampiros que estão vivos. E ela avisa, né? Ela fala pra ele assim, não avisa, ela falou antes, digamos assim, que ela poupou a Gabrielle e o Louis por causa dele. Porque ele pensa na Gabrielle e o Louis, ele se preocupa com a Gabrielle e o Louis, porque pro Lestat, a Gabrielle e o Louis é a família dele. Então ele se preocupa com eles. Ela fala, você acha que eu ia tirar de você a Gabrielle e o Louis? Eu nunca faria isso. Nem o Marius, porque ela falou, eu amo o Marius de uma maneira, porque ele cuidou de mim.
Também não feria aqueles que o Marius ama. É uma coisa que eu quero comentar aqui, que eu vou retomar um pouco, que eu não comentei, mas eu quero comentar porque eu acho essa cena muito legal. Que é assim, quando a Caixa tava queimando o estádio, assim, não queimando o estádio, queimando os vampiros no estádio, do show do Lestat, logo depois do show, e o Caimã tava vendo, eu esqueci de comentar uma coisa, o Caimã, ele sabia que a Caixa ia tentar matar ele. E assim, ele lutou com ela na Grécia. Ele fez uma linha de defesa. Daí ele pensa assim, eu não vou deixar ela, eu quero ver o que vai acontecer se ela tentar me matar, eu não vou me defender e não vou atacar ela. Daí ele permite, assim, ela ataca ele realmente, ela tenta, como eu posso dizer, soltar a língua de fogo nele quando ela tá voando e queimar ele. Mas é tudo muito rápido, ele nem vê ela direito. E ele se sente queimar. Ele se sente queimar. Assim, sabe? Como é que se a gente começa a pegar combustão igual os outros vampiros, mas automaticamente ele, logo depois, ele tá se curando. É como que fosse assim, com eles antigos, se ele não se defende ou não ataca, ele não vai morrer por isso, por causa disso. Em pouco tempo ele já estava se auto-regenerando e o material deles é muito forte. E tipo assim, a presença do Amel, dos da primeira geração, é muito forte dentro deles para eles serem destruídos. Outra coisa que eu achei legal, quando a Caixa estava queimando, ela não queimou só os vampiros no estádio, ela queimou todos os vampiros de São Francisco. Então as cenas é assim, é massa. Então você fica imaginando assim, ela comenta no livro que é mais ou menos assim, certo? Tinha vampiros que estavam em cima de um prédio e eles de repente eles foram queimados por ela e caíam. Eles caíam assim, sabe? Eles pulavam de cima do prédio, assim, como se jogando. Então era como se fossem cometas caindo. Então você imagina aquela cena em São Francisco, um monte de pessoas pegando fogo. As pessoas assim, tinha comentário no rádio, tipo, que era uma alucinação coletiva, que as pessoas estavam se matando, se jogando de prédios. Só que assim, depois que tudo acabou, não tinha corpos. As pessoas não conseguiam ver aquela gosma, que só um vampiro consegue ver aquela gosma. E ninguém sabia o que de fato aconteceu. Outra coisa que eu quero comentar aqui, que eu não comentei. O vampiro Lawrence, que encontra a Baby Jenkins lá atrás, que eu contei a história, ele era um amigo do Lestat, daquela época do Teatro dos Vampiros, quando o Lestat encontra os vampiros, Filhos das Trevas, que estava junto com o Armand. Ele era um dos que o Armand conhecia. E ele fazia parte do Teatro dos Vampiros, só que ele não estava no dia que o Louis jogou fogo no teatro. Então o Lestat conhecia ele. E ele vê na mente da Caixa que ela matou ele. Ele automaticamente fica triste pelo Lawrence, porque o Lawrence era amigo dele. Mas não conta sobre o Lawrence no livro Vampiro Lestat. Pelo menos assim, não diz os nomes do vampiro que ele teve contato. E com exceção de poucos. E não tinha o Lawrence. E outro personagem que assim, ele vê na mente da Caixa é a Baby Jenkins. E ele chora por causa da Baby Jenkins, porque ele acha que ela não deveria ter matado a Baby Jenkins. E ele chora muitas vezes e a Caixa fala, para de chorar pela Baby Jenkins e por você. Para com isso. Porque ele acha a história da Baby Jenkins assim, digamos, ele gostou dela como vampira e não achava que ela não deveria ter morrido.